Boa noite. Vamos orar nessa noite tão calorosa, tão abençoada. Eu amo quando nós começamos a entender o poder da oração. Existe muito poder quando você ora. É que a nossa carne, ela diz para nós que quando nós oramos, Deus não ouve, Deus só vai ouvir a oração da Cícia, a oração da Rita. Não é real, isso é uma grande mentira. Porque todos nós temos um bom Pai. E o nosso Pai ama nos ouvir. Por isso que o grande desafio é você conhecê-lo. E se deixar conhecer por Ele. Ele é o Deus que conhece o começo e o fim de todas as coisas. Deus sabe exatamente o que vai acontecer no fim. E por isso Ele tenta nos alertar o tempo todo. Ele tenta nos chamar sempre ao bom caminho. Porque pensa comigo, existe um inferno. O inferno é real. Existem milhares e milhares de pessoas, enquanto eu falo com vocês nessa noite, no inferno. E aí quem escolheu? Eles escolheram. Deus escolheu que eles tivessem vida. É por isso que eu tenho observado que as pessoas não estão entendendo o poder da salvação. Você tem que entender o que foi que aconteceu com você quando você nasceu de novo. Você tem que andar nessa terra sabendo quem você é. Eu tenho que andar em qualquer lugar desse mundo sabendo que eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu pertenço a uma outra família, eu sou de uma outra espécie. Como você também é. Não somos mais, saímos da espécie humana, vamos assim dizer. E fomos levados, porque escolhemos passar por uma porta chamada Jesus, para um outro reino que está dentro de você e de mim, um reino inabalável. Eu não posso me relacionar com meu Pai Celestial de qualquer jeito. Eu não posso achar que eu posso dar para Ele os meus planos e Ele tem que assinar embaixo. Não é assim que funciona. Todas as vezes que você tenta fazer do seu jeito, não vai dar certo. Mas se você escolhe do jeito dele, aí dá certo. É por isso que antes de orarmos, eu quero ler um versículo. Está lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 19, versículo 23. Eu quero que você entenda o poder da nova natureza em você. Eu quero que você entenda que não dá mais para andar nesse mundo de qualquer jeito. Você não pode mais, lógico, você pode, mas se você atentar para a instrução do seu homem interior, você não vai mais andar nesse mundo de qualquer jeito. Você não vai mais pensar como o mundo pensa. O seu comportamento tem que ser uma expressão de quem você é por dentro. Eu revelo aqui fora quem eu sou, quem eu me tornei. Eu não ando mais como eu andava antigamente, eu não falo mais o que eu falava antigamente. Eu não penso mais como eu pensava antigamente. Eu estou crescendo e amadurecendo na verdade que foi estabelecida para mim. Então nós temos que entender que quando Deus olha para você e para mim, Ele enxerga o plano perfeito dele para você. Mas você vai ter que escolher se você vai querer viver nesse mundo segundo o padrão do mundo ou você vai escolher viver segundo o padrão do céu. Porque você tem um chamado. Quer você creia ou não, quer você entre no seu chamado ou não, você tem um chamado, você tem uma função. Nessa noite eu estou trabalhando na função que eu tenho como pastora no corpo de Cristo. É um trabalho.
Só que tem uma pessoa que me ajuda. Eu tenho que ouvir a instrução dele, eu tenho que saber me mover segundo aquilo que ele quer que eu diga nessa noite, porque existem necessidades aqui, cada um de vocês, como eu também tenho as minhas necessidades. São várias áreas. Pode ser uma área financeira, um relacionamento, mas eu sempre digo, se nós entendermos o fundamento da salvação, tudo vai mudar. Porque eu não sou uma mulher solitária. Você não é um homem solitário, nem uma mulher solitária. Nós temos um marido, nós temos um provedor, nós temos um protetor, nós temos alguém que nos dá uma direção. Você não é mais uma esposa qualquer. Você é uma esposa segundo o padrão do céu. Você não é mais um marido qualquer. Você é um marido segundo o padrão do céu. Um filho. E quando você começa a entender isso, você entende que a vida continua, que existe uma guerra espiritual. O mundo jaz no maligno, o mundo está perecendo, mas eu não sou obrigada a perecer com o mundo. Eu não sou obrigada a ser julgada com o mundo, porque o mundo já foi julgado. Eu não preciso morrer como o mundo está morrendo. Mas eu preciso confiar na instrução do meu Pai Celestial. Porque existe um plano de avivamento, de salvação, um plano de mudança. Deus quer usar a vida dele em você para tocar pessoas. Para que a sua vida saia daquela mesmice. Você não tem que ser sempre a mesma pessoa, segundo aquilo que o mundo pensa. Você pode voar muito alto. Se alguém me contasse há 30 anos atrás que eu estaria num lugar como este, eu ia dizer, você é louco. Porque eu não tinha nenhum perfil. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Pensa uma pessoa tímida. Eu era tímida. Eu não era de falar em público. Mas eu nem sei como eu cheguei aqui, para ser bem sincera. Então vamos ver Provérbios 19, versículo 23. O temor do Senhor conduz a vida. O temor do Senhor encaminha você para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. O princípio da sabedoria é temor a Deus. Não adianta você fazer práticas espirituais. Não adianta você vir para um lugar como esse se você não tem temor a Deus. Se você não entende que Deus conhece tudo, sabe tudo, vê tudo, você não consegue enganá-lo. O temor a Deus te livra do mal. Quer ver? Tem um outro versículo em Provérbios. Pega Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Eu tenho que aborrecer o mal. É onde que o mal está? Na minha carne. A minha carne quer fazer uma porção de coisas, mas eu tenho temor a Deus. Eu não vou deixá-la fazer isso. Quem tem temor a Deus vai rasgar as revistas pornográficas, vai jogar tudo no lixo. Isso é temor a Deus. Temor a Deus é você não ficar horas e horas na televisão vendo filmes pornográficos. Filmes pornográficos. Cenas que não levam a lugar nenhum, porque você é puro, seus olhos são puros, o seu coração é puro, seus ouvidos são puros. Então não adianta nada eu ter um comportamento exterior se eu não tenho o princípio que é
temor a Deus. Por temor a Deus, eu não vou te roubar. Por temor a Deus, eu não vou passar a perna em você, não vou dizer que isso é bom quando eu sei que não é. Por temor a Deus, eu não vou olhar para o seu marido. Porque você tem temor a Deus. Existe algo em você. Quando nós nascemos de novo, a nova natureza em mim, ela tem um padrão, ela me coloca um padrão de moralidade, de santidade. Então, quando você nasce de novo, a sua vida começa a mudar, seu comportamento começa a mudar, porque existe dentro de você uma fala que diz: Rita, não faça assim, não roube, não mate, não adultere, não tenha inveja do teu irmão. Existe um padrão dentro de você. Isso é um fato. Então, toda pessoa que nasce de novo tem uma fala, tem algo dentro dela que diz: não é assim, deixa disso, não faça isso. Porque Deus está te levando, é uma nova natureza, te levando a um caminho santo, te levando a um lugar de prosperidade, de provisão, de mudança. Quando você é batizado no Espírito Santo e começa a orar em línguas, quando você começa a orar em línguas, aí é diferente, você vai ter dentro de você uma orientação precisa do que você tem que fazer. É diferente de ficar só com a nova natureza. É por isso que o diabo não gosta que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo e nem orem em línguas. Porque dentro de você vai ter realmente toda uma instrução precisa, o que fazer, quando fazer, como fazer. É mais extenso as coisas. É aí que você cresce, amadurece, entra no seu chamado. Sem batismo no Espírito Santo, você nunca vai entrar no seu chamado. Nós crescemos e amadurecemos. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Inferno é real. Inferno existe. Deus não criou o inferno para o homem, a Bíblia diz. Criou para os anjos caídos, para Satanás e os anjos caídos. Pensa comigo. Se Deus criou o inferno para os anjos, por que Deus não destruiu os anjos? Ele podia simplesmente fazer assim, os anjos deixarem de existir? Por que eles não deixaram de existir? Por que teve que construir uma prisão para eles ficarem? Porque são eternos, como você é eterno. Deus criou você para a eternidade. Você nunca vai deixar de existir. Nunca. Então imagina, por que eu vou passar minha eternidade sem saída com demônios? A troco do quê? De 100 anos de prazer? Que nem meu corpo vai aguentar? 30 anos de prazer, será que vale a pena? Eu faço o que eu quero com a minha vida, tudo bem, mas tem um preço. Pensa comigo. Por que eu vou para o inferno se eu posso ir para o céu? Por que eu vou escolher a perdição? Por quê? Eu sei por quê. Se você amar mais o prazer temporário do que aquilo que a palavra de Deus diz, é para este lugar que você vai. E Deus não quer isso para você nem para mim. Por isso Paulo diz: eu esmurro o meu corpo todos os dias. Todos os dias eu coloco ele no lugar dele, porque ele vai me levar para um caminho de morte. Então, quando você não se envolve com as coisas do alto, com as coisas de Deus, a tendência é você cada vez mais esfriar, e aquilo que é errado você considera como certo. Você acha que não tem importância. Que você pode falar o que você quiser, para quem você quiser. Você começa a pensar de você além do que convém. Porque a listinha ali, daqueles que não vão realmente herdar a salvação, não é só aquele que adultera. Você viu lá o beberrão, o glutão, aquele que realmente... O que Deus mais odeia? Aqueles que separam grandes amigos. Então, a língua mentirosa, tudo isso. Os mentirosos não vão herdar o reino. Então, existe algo que nós temos que começar a pensar e ponderar.
Deus quer usar cada um de nós em um grande avivamento, mas quem escolhe é você. E aí eu tenho que aborrecer a minha carne, porque a minha carne quer fazer coisas que eu não posso fazer. Eu tenho que aborrecê-la. Então vamos começar a pensar em crescer e amadurecer. Princípio da sabedoria, temor a Deus. Eu não faço porque isso não agrada o meu Pai. Eu não vou fazer isso. Eu podia te levar para a justiça, eu podia fazer tudo. Mas o meu pai diz para mim, Rita, não quebre, não pise a cana quebrada. Não faça isso, filha. Não faça isso. Porque eu tenho um temor do meu pai, eu não faço. Então existem coisas que você tem que aprender. De que jeito? Passando tempo com seu Pai Celestial, lendo a palavra. Quero casar. Que bom. Quero ficar solteira. Que bom. É uma escolha. Tá, você nasceu de novo? Sim, você quer casar com quem? Você vai procurar alguém nascido de novo onde você anda? Você acha que alguém que nasceu de novo, que tem temor de Deus, vai estar nesse lugar que você quer ir? Será que você vai encontrar ele lá? Eu acho que não. Você tem que começar a pensar. Porque a Bíblia diz que os solteiros cuidam das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Fazendo assim, buscando em primeiro lugar o reino do meu Pai, todas as coisas me serão acrescentadas. Você continua andando com esses amigos? O que eles falam para você? Qual é a conversa que eles têm para você? Esses são os amigos que você cultiva? Porque a comunhão com os santos é muito importante. Nós temos que aprender, nós, nascidos de novo, a ter comunhão, a estreitar relacionamentos com aqueles que verdadeiramente pensam como nós pensamos, falam como nós falamos, buscam as coisas do reino do nosso Pai. Porque assim você cresce, você é guardado, você é blindado. Tanto de doutrinas erradas, quanto realmente de caminhos errados, escorregadios. Ah, mas assim vou ficar sozinho, vou ficar sem nenhum amigo. Amém, fique sem nenhum amigo. E peça para o Senhor trazer amigos fiéis e verdadeiros para você. Porque esses seus amigos, eles querem as coisas do alto, eles querem as coisas de Deus, eles querem? Não. Então, por que você está andando com eles? Você pode falar alguma coisa do reino de Deus para eles? Não. Então, perdendo tempo. Eles vão te afastar da verdade. E o diabo é muito astuto. É melhor você andar sozinho do que você ter companhias que estão te puxando para o mundo. E há caminhos que parecem vida, mas que o fim é morte. Então, são escolhas, são. Sabe por que eu digo isso? Antigamente, quando você vai aconselhar, às vezes, um casal, às vezes você ficava ouvindo os problemas que eles estão enfrentando. Tudo bem. Só que eu entendi uma coisa, que casamento não é para sempre. Você não pode perder a sua salvação porque o teu cônjuge não quer se converter. Então, ou você puxa ele para um caminho santo e fica firme, mas você não deve se deixar puxar por um caminho que não é um caminho correto. Então, você tem que começar a pensar com quem você quer passar a sua eternidade. Com Deus ou sem Deus? Porque tudo nesse mundo passa muito rápido. E você pode ser extremamente feliz, abençoado, se você ouvir a instrução do teu pai. Seja um verdadeiro trabalhador do reino, trabalhe no reino do seu pai. Ganhando vidas, pessoas. De que jeito que você faz? No seu quarto, amadurecendo, crescendo? Nós somos trabalhadores do reino. Tem coisas a fazer no reino, tem responsabilidades,
Precisamos acordar para isso. E tudo começa naquele lugar secreto no nosso quarto. Porque nós vamos ver nessa noite. Eu vou começar com Efésios. Carta aos Efésios, uma carta maravilhosa. Que a salvação, ela é real, verdadeira. Ela é transformadora. Você não pode mais continuar nesse lugar de fraqueza. Você tem que se levantar, se posicionar e começar a dar passos. Porque Deus é bom, justo e fiel. Amém? Vamos orar? Pode ficar como você quiser, de pé, sentado. Mas eu quero que você comece a falar com seu Pai Celestial. Comece a adorar a Ele no seu lugar. Comece a dizer para Deus que você o ama. Comece a dizer para Deus, Pai, eu te amo. Eu te amo, Pai. Tu és tudo para mim. Não deixe a sua carne envergonhada te segurar nessa noite. Experimenta dizer, Pai, eu te amo. Diga para Deus que você o ama. Diga para Deus que Ele é tudo para você. Que Ele é o teu bom pastor. Você escolheu que Ele fosse o seu bom pastor. Nada vai te faltar. Pai, nessa noite eu te dou todo o louvor, toda a honra. Todo louvor, toda honra seja dada ao teu nome. Tu és santo, Pai, tu és maravilhoso. Tu és o Senhor que nos faz andar sobre as águas. Obrigada, Pai, porque o norte, o sul, o leste, o oeste não podem reter tudo que já foi liberado a nós. Obrigada por cada família que está comigo pela internet. Cada família que está comigo nessa noite, Pai, muito obrigada. Porque aquele que nos chamou é poderoso para nos capacitar, para fazer por nós infinitamente mais. Muito obrigada, Pai, o teu braço não é curto para que não possa nos alcançar nessa noite. Tu és o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. O Senhor não cochila, o Senhor não dorme. Muito obrigada por essa noite extraordinária, noite de glória. Hoje é noite de glória, noite de glória, noite de poder, noite onde a tua virtude, Pai, é derramada sobre nós. As coisas velhas ficam para trás. Obrigada, Pai, porque os nossos pecados foram perdoados. Obrigada, Pai, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Obrigada, Pai, porque as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Obrigada, Pai, porque é o Senhor que caminha conosco pelos passos verdejantes. É o Senhor que refrigera a nossa alma. É o Senhor que nos guarda, que nos livra. Damos ao Senhor nessa noite honra e glória, honra e glória. Obrigada pelos milagres dessa noite, Pai. Obrigada pelos milagres, pelos corações saciados nessa noite. Obrigada pela salvação. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos fazer muito mais em Ti, Senhor, por meio de Ti, do que poderíamos imaginar. Muito obrigada pela Tua provisão sobre este lugar. Tua palavra é doce. Obrigada pela cura. Eu chamo cura sobre este lugar nessa noite. Eu chamo o poder de Deus que quebra cadeias do inferno. Eu digo cadeias do inferno sejam quebradas sobre a vida de cada pessoa que está me assistindo pela internet. Cadeias do inferno sejam quebradas sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Toda operação das trevas contra nós seja nada. Todo espírito de perturbação saia da nossa presença agora, pelo poder de Jesus. Pelo poder de Jesus, nós te amamos, Senhor, e damos ao Senhor toda a reverência, toda a honra, toda a glória. Tu és santo, 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 santo. Ao Senhor honra, ao Senhor glória. Muito obrigada por essa noite, Pai, no poder de Cristo. Oh, aleluia. Vamos para Efésios. Nós precisamos compreender a importância de termos comunhão com as pessoas que andam na verdade. Porque elas vão te ajudar, elas vão te orientar, vão dar para você bons conselhos. Elas não vão te dar conselhos errados. Pessoas que têm comunhão com o Pai, que andam no caminho da verdade. Você é filho da verdade. Você é da família da verdade. Pensa,
em quem você é hoje. Existe uma vida para você viver, uma vida nova. E Deus não muda, Ele nunca muda, porque Ele é imutável. Então quem vai ter que mudar? Você vai ter que mudar, eu vou ter que mudar. Sair desse lugar de engano e mentira. Comece a pensar nas pessoas que você ama. Será que elas conhecem ao Senhor? Será que se elas morrerem hoje, elas vão realmente para o céu? Porque só vai entrar no céu quem tem a nova natureza, a natureza de Deus. Quem não tiver, não vai entrar. Não pode. Porque tem uma natureza caída, não é uma questão de ser bonzinho. Não é porque você nunca matou, nunca roubou, nunca bebi, nunca fumei, nunca casei. Ah, eu vou para o céu. Você nasceu de novo? Não. Então você não vai para o céu. Tem que nascer de novo, ter uma nova natureza. A sua vida não consiste só em trabalho e trabalho e trabalho. Você precisa orar a seu Pai Celestial. Você precisa ter um momento que você pega a Bíblia e ir no seu quarto em secreto, ler a palavra, se envolver com a palavra. Porque não pense que você vai chegar no céu de qualquer jeito, você não vai chegar. Não pense porque alguém ora por você que está tudo certo. É transformação de vida, é mudança. É você estar conectado no corpo de Cristo, no seu próprio chamado. Você tem um chamado, você tem uma função. Eu digo isso porque, infelizmente, a igreja não está entendendo quem ela é. Você foi feita santa, santo. Essa palavra, essa linguagem na sua boca não é mais para você. Aí você precisa entender que essa palavra não é algo vã. Não é uma coisa vã para você, é a nossa vida. Ser uma esposa segundo essa verdade, um marido, um filho, um empresário e andar em santidade. Precisamos andar em santidade. Rita, você não tem fraquezas? Tenho, muitas. Eu vou numerar aqui para você. Mas eu não sou as minhas fraquezas. Eu não aceito as minhas fraquezas como sendo eu. Por isso eu leio a Bíblia. Por isso eu busco todos os dias ter no meu coração temor ao meu Pai Celestial. Porque você tem temor a Deus, você não dá uma má resposta para aquela pessoa. Porque você entende que ela não nasceu de novo. Porque você tem temor a Deus, você não bebe esse copo de cerveja, porque você sabe muito bem que aquela pessoa que está perto de você, ela tem muito problema com bebida. Porque você tem temor a Deus, você começa a mudar a sua vida. Porque você sabe o quanto custou a vida de uma pessoa. Custou a vida do Filho de Deus. Então você começa a entender que você não é mais a mesma pessoa. Você tem que se envolver com as coisas do reino do seu Pai. Entender que você faz parte de um reino. Que existe algo para você fazer. Existem coisas para você realizar. Ele quer fazer por meio de você. Você não pode andar alheio às coisas de Deus. Tem que haver em você algo, senão tem alguma coisa errada com você. Porque o solitário busca os seus próprios interesses. Cria sua própria religião. E vai ficar enganado para sempre. Efésios 4,
ele fala: a partir do versículo 15, Efésios 4:15. A carta de Efésios é uma carta maravilhosa que fala de uma igreja sadia. Então você tem que entender que Deus, Ele quer mudar tudo em você. Mas Ele é um Deus que Ele te respeita, Ele não vai te violentar. O diabo está com medo de você. O diabo tem medo de mim, tem medo de você. E tem medo de todo aquele que nasceu de novo, que está buscando crescer e amadurecer em Deus. O diabo não quer que você escolha a santidade, mas escolha a santidade. Escolha. Pare de mentir. Os mentirosos não vão herdar o reino de Deus. Tenha temor a Deus. Temor a Deus significa creia no que Ele diz é a verdade. Que depois que você partir desse mundo não existe volta, não tem como voltar, os mortos não voltam, não tem como você se comunicar com este mundo, não tem como você falar, olha, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para casa, eu me arrependi, não existe isso. A tua escolha é agora. Agora você escolhe, pensa. Podemos morrer a qualquer momento. E você tem que saber fazer a boa escolha. Efésios 4:15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então você tem que perseguir a verdade. Perseguir homens? Não, a verdade. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então tem pessoas que estão com o coração endurecido, não conhecem a verdade. Você não anda como elas. Você hoje nasceu de novo. Você não vai aceitar aquilo que é errado como certo. Você luta pela verdade, você ora. Você tem compaixão das pessoas, você não é cruel. Você tem em você compaixão, misericórdia, amor. Você respeita as pessoas. É totalmente o oposto do que o mundo diz. Olha o versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É como tirar uma roupa, você tira uma roupa velha, de pecado, de tudo errado, e você se renova no seu homem interior e veste uma nova roupa, com bom perfume de Cristo, de graça. Simplesmente é de graça. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra que não edifica. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, não do mundo, de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós vemos hoje, é muito comum os artistas, os cantores, as pessoas, antes do show, eles falam em nome de Deus, fazem oração. Isso não é ser salvo. Falar em nome de Deus não é ser salvo. Você tem que olhar para a vida daquela pessoa. Ela continua fazendo as mesmas coisas que antes? Continua nas mesmas festas, orgias, brincadeiras torpes, nos mesmos ambientes, nas mesmas bebedices de antes? E fala de Deus? Vai para o céu? Não, não vai para o céu. Quem nasce de novo tem um outro comportamento. Dentro dele tem uma nova natureza que diz para ele o que é certo e o que é errado, que faz ele ter um outro comportamento. Isso é nascer de novo. E nós temos que começar a entender que precisamos alimentar a nossa nova natureza. Não é mais como antes. Aqui é uma lista do que ele está dizendo, olha só. Olha versículo 3. A impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Filhos de Adão são filhos da desobediência. Nascemos filhos de Adão, filhos da desobediência. Mas um dia nos tornamos, por causa de Cristo, filhos da obediência, porque Jesus foi obediente. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois outrora, olha só, versículo, vamos pegar aqui, versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente Rita como andais, não mais como nécia, e sim como sábia, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito? Como que eu vou me encher do Espírito? Ele fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais.
É assim que nós nos enchemos todos os dias, adorando o teu Pai Celestial. E eu quero terminar a reunião, vou terminar em Efésios 6, mas eu quero que você entenda, antes de eu ler Efésios 6, que existe uma guerra espiritual. Demônios, espíritos sedutores nos assediam. E a única maneira de você mantê-los longe de você é você se enchendo da verdade, andando na verdade. Para você ter força para enfrentar as mentiras, você tem que se encher com a verdade. E não é de graça, que custa? Custa o seu tempo. Quanto tempo você passa com o teu Pai Celestial? Quanto tempo você se envolve com os negócios do reino do seu Pai? Todos os dias nós temos 24 horas do dia. Você pega um pedaço do seu dia para ler a palavra, orar no Espírito, adorar a Deus e ter um comportamento segundo essa verdade. Quando alguém te convida para alguma coisa, meu amigo, muito obrigado. Eu não procedo mais assim, eu não penso mais assim. Eu não faço mais assim. Mas você fez ontem. Sim, ontem eu fiz. Mas hoje eu mudei. Não faço mais assim. Eu penso diferente hoje. Mas vá em paz, fique em paz. Existe em nós, tem que haver um comportamento de vida. De quem nasceu de novo. De quem não fala mais e não concorda mais com as coisas que o mundo diz que são certas. Porque a vida passa muito rápido e o mundo está distraindo você. Tendo com que comer e vestir, estejais contente. Nós temos que ter no nosso coração contentamento. Ensine teu filho a ter contentamento. Porque, infelizmente, os pais estão deixando os filhos sem limites. Seu filho tem que saber que existe um preço. Se contente com as coisas que você tem, meu filho. Agradeça a Deus. Eu poderia te dar, mas eu não vou te dar. Porque você precisa aprender uma palavrinha importantíssima, meu filho. Contentamento. De nada você tem falta, meu filho. Porque hoje as pessoas estão tão sem medidas que as pessoas estão buscando prazer em coisas absurdas. E nós temos que entender quem somos. Que é o diabo, o nosso adversário, que ele te odeia. O diabo não é bonzinho, ele não vai te dar nada. Ele vai somente usar a sua vida para destruir outras vidas. Além de você ser destruído, ele quer que usar você para destruir outras pessoas. Então temos que renovar nossa maneira de pensar, ler a palavra, renovar a nossa mente, estar junto com pessoas que pensam como a palavra de Deus diz para pensar. Estar junto, porque senão você vai se perder e você não vai ter aquilo que você busca ter. Você não vai ter o sucesso que você espera. Não é porque Deus é ruim. É porque você não está andando nessa verdade. Olha Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo prepara ciladas. Você está enfrentando uma dificuldade na sua vida? O que você tem que fazer? Pega a sua Bíblia, vá para o seu quarto, comece a ler uma carta do Novo Testamento. Comece a adorar a Deus, senta naquele lugar, comece a dizer, Pai, eu não sei o que fazer. Eu vou te adorar, porque eu sei que o Senhor me ama. Erga tuas mãos, Pai, eu te amo, Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, Pai, Tu és santo. Comece a pegar os salmos. Se você não sabe o que falar para Deus, escolha salmos, comece a arriscar e ver os versículos que você gostaria de confessar, de falar.
Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, o meu Pai é bom, o meu Pai me ama. Pensa nos seus filhos, nos seus amigos que estão indo para o inferno e você não faz nada. Nós temos que mudar. E para mudar, temos que começar conosco. A mudança começa comigo. Há muitos anos atrás, eu comecei lá no meu quarto, em secreto. Lá começou a minha jornada. E eu continuo até hoje no meu quarto em secreto. Lá é onde eu venço a mim mesma, as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. É lá que você encontra força para você vencer todas as barreiras que Satanás tenta colocar na sua vida. Então, se Deus fala, a sua nova natureza diz para você não fazer, não faça. Porque nós temos que entender que o diabo prepara ciladas para nós. Ele vai usar o quê? A nossa carne. Você passa vergonha porque você não dominou a tua carne. É que nem filho que você não educa em casa. Você passa vergonha com ele na rua, porque ele é totalmente indisciplinado. Assim é a sua carne. Você não disciplina, ela faz você passar vergonha. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A tua luta não é contra a tua mulher, teu marido, teu chefe. E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. São 4 esferas de demônios. Existe uma hierarquia, principados, potestades. E você tem que saber disso. Que tem principados que dominam determinadas regiões, nações inteiras. Pensam, são pensamentos, cadeias de pensamentos errados, fortalezas na mente das pessoas. Aonde que o diabo consegue aprisionar as pessoas? Na mente delas. Mas como chegaram a tudo isso? Raciocínios errados, pensamentos, cadeias do inferno. E a raiz é uma só, idolatria. Por isso que a raiz da idolatria é uma raiz maligna, que destrói tudo. É só você ler a Bíblia. Por isso que Deus condenava, falava, não se misturem com aqueles povos, não tenham o mesmo comportamento que eles. Porque Deus sabe as estratégias de Satanás. E nós temos que nos afastar de tudo isso. Nós temos que nos afastar de lugares que não convém que você esteja. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, de que jeito? No Espírito. Orando no Espírito Santo. Você tem que acordar nessa noite. E sair dessa zona de conforto, como se está tudo bem. Eu quero ser só um pouquinho filho de Deus, só um pouquinho cristão. Não quero ser muito cristão. Não dá para ser assim. Ou você é filho, ou você não é filho. E o diabo não quer que você entenda o poder de ser filho de Deus, de sentar à mesa do Pai. Então vamos começar nessa noite. Mudar a maneira do nosso pensamento.
Vamos orar um pouquinho em línguas. Fechem os olhos. Vamos orar um pouco no Espírito. Antes de terminar a reunião, vamos orar um pouco no Espírito. Se você não ora em línguas, você pode orar. Você que está comigo pela internet. Se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Isso é poder de Deus para você. O diabo não quer que você ore no Espírito Santo. Não ligue para a fala dele. Não ligue para a sua carne. Simplesmente creia na palavra. A palavra de Deus diz: Rita, você crê em mim? Eu creio, Senhor. Então você expulsa demônios. Você crê em mim, Rita? Eu creio, Senhor. Então você fala em outras línguas. Orima, choro, boraba. Eu posso falar, porque eu creio em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, ele fala em outras línguas. Ele pode receber o batismo com o Espírito Santo. O batizador é Jesus. Então vamos repetir comigo essa oração nessa noite. Nós vamos te ajudar, você que está comigo pela internet. Você pode falar em outras línguas. Deus, a tua palavra diz que todo aquele que crê em Jesus, que nasceu de novo, ele fala em outras línguas. Ele pode falar por fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Eu posso falar em outras línguas, porque eu creio em Jesus. Espírito Santo, ore por mim. Não vamos mais falar nada em português. Vamos soltar o som da nossa voz. E vamos deixar o Espírito Santo falar. Abra a sua boca, solte o som. Orimo, choro, borrabá, xiriqui, candalá, marabaraba, choro, borrabá. Shiriki kandama socorro borrabá, solte o som da sua voz, abra sua boca, experimenta, solte o som, está dentro de você, isso, não para de falar, solte o som da sua voz, se ouça falando coisas que você não entende, fale alto para você ouvir, você falando coisas que você não entende, não deixa a tua carne te segurar, não deixa o diabo te enganar. Solte o som da sua voz e fale. Rima, choro, borrabá, shiri, kikandamá, socorro, borrabá, ikikandamá, socorro, borrabá, xoli, kikandalamá, soro, borrabá. Solte o som, fale em voz alta. Pai, nessa noite eu te dou graças pelo milagre. Fiquem de pé, por favor, vamos orar. Vamos terminar a reunião, vamos agradecer ao nosso Pai. Eu quero que você pense no que você está precisando nessa noite. Eu quero que você pense o que é que você está precisando. De perdão, de amor, de reconciliação, de provisão. Coloque diante do seu Pai. Fecha teus olhos, não liga para quem está do teu lado. Deus está te ouvindo. Fale com Ele nessa noite. Fale com teu pai nessa noite, abra a sua boca, fale com teu pai. No seu coração, fale com teu pai. Diga para ele o que você precisa e comece a pensar que ele já deu para você em Cristo. Ele já te deu, é seu. Ele te ama, ele te dá de graça. É de graça. Tenha temor a Deus, creia que Ele existe. Creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Oh, aleluia, Pai, eu te amo, Pai, eu te amo. Pai, eu te amo, Pai. Tu és tudo para mim, Pai, eu te amo, Tu és a minha vida. Eu te amo, Tu és a verdade, Tu és a vida. Eu te amo, Tu és tudo para mim, Pai, Tu és tudo para mim. Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim, Pai. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não existe nada maior do que a Tua palavra para mim, Pai. Tu és o Senhor que perdoa pecado. O Senhor me perdoou. O Senhor tem me abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Eu te amo, Pai, eu te amo. Tu és aquele que guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Eu não quero mais ficar nesse lugar de fraqueza, Pai. O teu braço é poderoso e me alcança. Eu escolho perdoar, eu escolho perdoar.
Eu escolho abençoar as pessoas que me perseguem nessa noite. Eu escolho abençoar. Pai, obrigada pela manifestação de cura no meu corpo. Eu digo, Jesus, Tu és o meu libertador. Eu digo, Jesus, Tu és o meu libertador. Tu és o meu libertador. Tu és o meu salvador, Jesus. Tu és o meu provedor, Jesus. Tu és a minha cura, Jesus. Tu és o Senhor que me cura. Tu és o Senhor que me sara. Tu és o Senhor que faz por mim infinitamente mais. Obrigada por essa noite de glória, noite de mudança, Pai. Obrigada pela Tua boa mão sobre cada pessoa que está comigo aqui. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor sempre fará infinitamente mais. Amém?